partir desse momento aqui, estou gravando a aula, tá? Então, bem-vindos à Matrix. Tema da aula, anota aí, por favor. Sociologia clássica, Karl Marx. Certo? Bem, vamos lá então? Vamos dar continuidade nos nossos trabalhos? Seguinte, eu quero fazer primeiro uma introdução geral aqui ao pensamento do Marx e algumas questões aqui específicas, e depois eu quero entrar com vocês aqui nos debates, nas discussões a respeito da teoria marxista e nos temas que mais caem em vestibulares ou coisas assim, né? Eu, particularmente, produzi um material para vocês, que eu quero até mostrar já antes da gente começar a entrar nos conteúdos aqui. É a lista 11, tá? Da quarentena. Hoje é a nossa 9ª aula ao vivo. As 2 primeiras aulas gravadas, elas foram gravadas e mandadas, né? Elas não foram ao vivo, não. Então, a lista que vocês vão estar recebendo aí do colégio, ainda hoje, acredito eu, é esse material que está aparecendo na tela para vocês, ó. Beleza? O que vocês vão fazer? Ler o texto abaixo e responder as questões, né, justificando as objetivas para mim. Então, o que é marxismo? E aí é uma leitura, né, da teoria do Marx, bem raso, assim, eu peguei um material bem tranquilo para vocês e depois os exercícios. Aí são 10 questões, tá bom? São 10 exercícios aí gerais a respeito aí do pensamento marxista. Então, tem até comparação do Marx com Comte, beleza? Como, por exemplo, aqui é do Marx com Durkheim, sobre o que é o trabalho, que é essa questão 10. Então, faça esse material para mim, né? Leia ele, faça um estudo bem profundo dele, porque é importante. Partiu? Vamos lá? Galera, é o seguinte, falar sobre o materialismo histórico, sobre Karl Marx, sobre a sociologia clássica dele, etc., é extremamente importante. Isso não significa que sou marxista ao falar da importância do Marx, não. Pelo contrário, nós vamos estar utilizando aqui, por exemplo, algumas leituras, algumas coisas da obra do Marx que são extremamente relevantes. E o marxismo ele é envolto em várias polêmicas. Você pode pegar, por exemplo, uma polêmica interna e uma externa. Vou começar pela externa. A polêmica externa é essa crítica hoje que se faz de maneira até histérica, né, à palavra marxismo, ao termo Karl Marx por aí. Lanço até um desafio para vocês. Eu tenho uma aula no Brasil Escola sobre Karl Marx, que eu gravei no ano passado, né? Isso ali por volta de, sei lá, de abril do ano passado, não me lembro mais. E é curioso porque essa aula minha tem muitas visualizações lá, acho que deve ter batido uns 80 mil visualizações, 100 mil visualizações, sei lá. E os comentários, eles são incríveis, né? É só comentário, a maioria é xingando. E olha que o Brasil Escola ainda tem uma espécie de válvula lá para excluir xingamentos. É xingando, né? Comunista, não sei o que, é louco, tal. Aquela loucura, essa neurose histérica aí, né? É uma aula biográfica de Marx, apenas biografia dele, entrem nas obras dele, nas suas teorias, mas é interessante porque isso marca um pouco da histeria que se tem hoje com o nome de Karl Marx. A maioria das pessoas que falam mal do marxismo nunca sequer se debruçaram na leitura de uma obra do próprio Marx, né? Quando muito leem alguma coisa. A maioria, na verdade, são críticas extremamente rasas, né? Em tons mais acusativos, adjetivados, isso nem é crítica, né? Isso nem é leitura, não. Eu mesmo não sou marxista, tenho inúmeras divergências com o pensamento de Marx, com os marxistas também. Nossa, e como tenho divergências com eles, mas eu particularmente considero a obra do Marx uma obra muito densa, vasta pra caramba e muito importante. Importante porque não existe outro autor que explicou o capitalismo de maneira tão complexa como Karl Marx. Não existe outro, não existe de verdade outro teórico tão profundo quanto ele. Não significa que não tenha críticas, né? Que seja, então, uma obra intocável. Não é intocável de maneira alguma, né? A crítica interna, e aí o debate interno que envolve o marxismo, que eu chamo de polêmica interna, é dentro das próprias correntes, né, que reivindicam a interpretação do marxismo. Ou seja, o materialismo histórico, o marxismo, tem várias interpretações. Até porque é um autor que, na modernidade, é simplesmente o que ganhou mais adeptos no mundo.
né, que ganhou movimentos políticos concretos, que, na verdade, é campo de debate e muita disputa sobre a sua forma de interpretação. Eu cito isso para falar justamente porque o materialismo histórico ele é envolvido em inúmeras polêmicas. E aí você pode dividir o materialismo histórico com o marxismo, né? O chamado marxismo bolchevique, né, de tradição leninista, trotskista, maoísta, né, de Mao Tse-tung, stalinista, marxismo autonomista, marxismo autogestionário, né, ou libertário, como alguns dizem, que é uma corrente que faz uma crítica a algumas tendências do pensamento marxista. Enfim, é um marxismo que tem muitas ramificações. Então, falar do materialismo histórico do Marx não é simplesmente fácil como algumas pessoas parecem crer, né? É um tom interessante porque quando se fala que hoje né, o marxismo domina as universidades, cara, eu vou ser sincero para vocês, sincero. O materialismo histórico ele é muito pequeno dentro do campo universitário. As discussões universitárias hoje são muito mais culturalistas, pós-modernas, beleza? O marxismo ele é muito, mas muito pequeno dentro do campo universitário. Na faculdade de História da UFG, tem 2 marxistas. Num campo de mais de 40 professores, tem 2 que são marxistas. Cito eles porque são pessoas públicas e professores muito bons. O professor João Alberto e o professor Davi Maciel. O resto, não conheço mais nenhum marxista na faculdade de História da UFG. Então, vocês têm uma noção, né? Por que eu estou falando isso? Porque existe uma neurose aí. E antes disso, né, da gente tomar partido daquilo que a gente nem sabe, é importante conhecer minimamente o pensamento de Marx. Essa aula é mais para esclarecer isso com vocês, né? Vamos começar, por exemplo, aqui, né, com uma questão que é sobre as obras do Marx. Eu gostaria, então, de muita atenção dos senhores. Aí não tem todos os livros dele, tá? Eu peguei as principais obras do pensamento de Marx e, entre elas, alguns livros que eu quero até mostrar para vocês. Você tem o Manifesto Comunista, de 48, que é o texto mais famoso dele, né? É um texto muito pequeno, eu vou até ler um trecho dele aqui na aula, daqui a pouco. O Capital, que é a obra, eu diria, densa do Marx. O Capital é simplesmente a obra mais... Deixa eu parar de compartilhar aqui rapidamente com vocês. A obra mais profunda dele, né? Um livro grande pra caramba, dá para ver o tamanhozinho da criança aqui, ó. Esse aqui é o primeiro volume, é o livro 1. O livro 2, que Marx não terminou, ou seja, o texto Marx não concluiu, né, toda a obra. E só para vocês terem uma noção sobre circulação de mercadoria na obra do Marx, para você ver um pouco do nível do Capital, dê uma reparada na imagem que vai aparecer na tela para vocês aí. Olha o jeito que é o livro. Tá vendo aí? Selinha, venda, não sei das contas, cara, é economia política pura, até matemática, o infeliz enfia aqui no meio desse livro, né? A Ideologia Alemã, uma obra bem famosa dele, uma crítica pesada aos teóricos alemães da filosofia. Os manuscritos econômicos e filosóficos e uma variada de outras menores obras do Marx, que eu trouxe aqui para vocês. Ó. Você tem Crítica ao Programa de Gotha. Esse livro aqui, o Marx fala: se isto é marxismo, eu não sou marxista. Olha que interessante, né? Luta de Classes na Alemanha, uma obra dele sobre a situação, né, do rei na Prússia, reivindicações do Partido Comunista Alemão, quando ele estava criticando os alemães, e também Luta de Classe na França, que é uma análise sobre a Comuna de Paris, que são os eventos históricos, né, mais famosos que a sociedade francesa passou, né, a primeira experiência proletária da história, né. E o 18 Brumário de Luiz Bonaparte, que é uma obra interessante dos anos 50 que o Marx publicou. Enfim, essas aqui são algumas das obras que eu tenho do Karl Marx aqui em casa, né? E das leituras, algumas das leituras que eu já fiz. Não fiz todas as leituras aqui ainda não, mas grande parte delas eu já estudei, inclusive. Bom, mas uma questão interessante que eu preciso trabalhar com vocês é o seguinte. Marx nasceu em 1818 em Trèveris, que é uma cidade da atual Alemanha, na região da Prússia, né? Região da Prússia, e ele morreu
em 1883, né, em Londres, onde está inclusive sepultado seu corpo. Curiosamente, ele se formou primeiro no direito, né, tendo sido aluno, inclusive, de Hegel. Posteriormente, ele entra para a filosofia, faz seu doutorado em filosofia com o livro Diferença da Filosofia da Natureza em Demócrito e Epicuro. Essa foi a sua tese de doutoramento, né, com o título de doutor que Marx pegou, por exemplo, na Universidade de Bonn. E esse livro é um livro que faz uma comparação de dois autores gregos da antiguidade, Demócrito, que é pré-socrático, e Epicuro, que é helenista. Então, aí suas obras, né? O Capital, a seu primeiro volume, né? Ele é publicado somente no ano de 1867, beleza? E posteriormente ele vai sendo republicado ao longo do tempo aí, beleza? Vamos entrar nos primeiros passos do pensamento de Marx. Muita atenção dos senhores aqui agora, tá? Eu quero primeiro falar o seguinte: Marx foi aluno desse cara que aparece do lado esquerdo para vocês. Ele foi aluno de Hegel, Georg Wilhelm Friedrich Hegel, que é um dos maiores filósofos alemães que a gente tem durante o início do século XIX. Hegel foi, sem dúvida, um teórico bastante importante, porque Hegel discutiu um princípio de uma chamada dialética, mas uma dialética que foi acusada pelo Marx e pelos marxistas de dialética idealista, ok? E para a gente entender o que eu quero dizer com isso, eu preciso da atenção dos senhores. Vamos lá. Para Hegel, a realidade ela é constituída da matéria e da ideia. Matéria e ideia. Beleza? É um dualismo tipicamente que vem do Platão. Para Hegel, a composição das relações materiais é criada pelas relações das ideias. Ou seja, as ideias possuem uma autonomia em frente à realidade. Por exemplo, as ideias teriam uma existência própria. Vamos imaginar aqui, ideias burguesas. Elas existem antes da burguesia. Então, na leitura do pensamento de Hegel, né, existe uma espécie de separação autônoma, uma autonomia direta da realidade material frente ao campo das ideias. O que Hegel quer dizer com isso, né? Ele está nos apontando, na verdade, que existe uma realidade do campo das ideias que possui uma existência própria. E Hegel, tendo sido influenciado pelo Platão, né, está discutindo aquela ideia, enquanto Platão falava de alma, lembra? Que antecede ao corpo e tal. Na leitura do Marx, que durante uma fase da vida dele foi hegeliano, concordava em certa medida com Hegel, Marx começa a romper. E o rompimento com essa tendência, né, de pensamento, com essa tentativa aí de romper essa situação com o pensamento de Hegel, é interessante, porque Marx assim vai dizer: o pensamento de Hegel foi um pensamento baseado numa estrutura onde a realidade ganha autonomia em frente às ideias. As ideias são autônomas frente ao real. Marx fala assim: olha, esta realidade de Hegel está de cabeça para baixo. Nós precisamos, então, inverter, voltar à realidade tal qual ela realmente é. E o que isso quer dizer? Escuta bem agora todo mundo. Muita concentração para mim. Para Marx, a realidade não tem separação do campo das ideias. As ideias que os seres humanos carregam são ideias vindas da sociedade que ele está inserido. Para ficar mais claro, o conjunto das ideias que eu carrego são frutos das relações sociais no qual eu vivo, no qual eu estou condicionado. Então vamos imaginar, ideias cristãs não existe simplesmente de maneira natural nos indivíduos. O cristianismo é uma concepção de mundo que advém das relações concretas da história da humanidade. Ninguém nasce cristão, ele se torna no sentido de que você tem contato com essa cultura, com essa sociedade, com essa relação. Para ficar mais claro e mais evidente, para o pensamento de Marx, o ser humano deve ser compreendido quanto um indivíduo real, baseado nas suas condições concretas de existência, formado nas relações materiais no qual ele está inserido. Então, o seu ser humano, para Marx, ele está envolto e transformado nas relações determinadas pelas suas condições. Ou seja, não existe ideia separada da realidade. Olha que coisa metafísica. Marx é um crítico da metafísica, vai apontar, inclusive,
que a metafísica foi responsável por manter essa realidade aí, ó, completamente disforme. É preciso, antes de tudo, entender e compreender que a realidade material ela é condicionada pela sua própria situação. Ou seja, como é que eu posso explicar uma guerra? Através do determinismo vindo dos deuses? Obrigada. Vitória, desliga seu microfone, por favor. Pronto. Então, na realidade, como é que eu posso explicar as condições sociais? Eu não posso explicá-las simplesmente trazendo uma reflexão idealista, metafísica, vida de outra condição. As condições históricas, elas são determinadas pelas próprias relações concretas. Então, não existe determinismo, Deus ou qualquer outra coisa que dê preponderância sobre a realidade. O homem é fruto das relações concretas de existência. Então, pelo amor de Deus, quando você ouvir a palavra materialismo, né, o materialismo significa compreender a realidade de maneira material, não tem nada a ver com pensar em dinheiro, riqueza, tá? A visão de mundo materialista é baseada nas condições de compreensão da realidade material. E aí, nesse caso, não existe divindade ou outra questão que justifica ou que condiciona o ser humano. Fazendo uma leitura do nosso tempo aqui, né? O que é uma leitura materialista? Vou usar uma coisa que Marx, obviamente, nem estudou isso, mas nem foi a área dele. A galera da astrologia aí, dos astros, dos horóscopos, dos signos, não sei das quantas, gosta de falar de coisas de personalidade vinda da natureza, né? Tipo, porque você nasceu tal dia, tal hora, tem virado para a lua, não sei das quantas, ascendente do demônio e blá blá blá, do dinossauro, não sei das quantas. Isso tudo é um determinismo idealista. Isso tudo determina a realidade antes das suas condições históricas. Como é que é possível determinar a personalidade de uma pessoa pelo dia do nascimento dela? Isso nem é ciência. Então, na leitura do Marx, as condições sociais são provadas através das suas condições históricas e materiais. Beleza? O movimento da realidade é um movimento contraditório. Beleza? Essa é uma leitura típica do pensamento de Marx. Alguma dúvida ou questão naquela explicação dali? Alguma questão relativa a esse slide? O Hegel, né? Ele tinha uma Isso, visão, Hegel. ele tinha uma visão idealista, pode afirmar isso, né? Ele é idealista, perfeito. Perfeito. Enquanto Hegel é idealista, Marx materialista. Então, a grande preocupação de toda a obra do Marx, né, durante toda a sua vida, foi não cair nas explicações idealistas, né, que ele acusava os filósofos alemães, principalmente a tradição que vinha do Kant, do Schopenhauer, do Hegel, etc. Entende? Que explica a realidade através de uma composição metafísica, abstrata. Por isso que o Marx tem uma expressão, que não sei quem está falando comigo, que ele diz assim, ó, os filósofos passaram grande parte da sua vida estudando a realidade, agora é preciso transformá-la. Ou seja, é preciso, então, aplicar de maneira então prática as relações de análise do mundo. Beleza? Sim, entendi. Obrigada. É a ajuda. Beleza. Então, maravilha. Posso continuar? Ok. Senhores, tem três categorias, três expressões categóricas do Marx que elas são fundamentais. A gente não consegue entender a realidade sem antes entender esses conceitos, tá? Então, muita atenção aqui agora. Os conceitos são a ideia de trabalho, o conceito de historicidade e a ideia de luta de classes. Então, vamos lá? Presta atenção agora que eu vou explicar para vocês. A palavra trabalho no Marx não tem um significado simplesmente de um emprego, tá? Eu tô aqui no meu trabalho. Isso seria também ilógico, né? Para o Marx. Por quê? O que eu estou querendo dizer para vocês? É que a expressão trabalho no Marx condiciona alguma coisa mais profunda, mais ontológica, como o próprio velho Marx falava. Vamos entender o trabalho na sua condição ontológica, ou seja, entender a sua essência. O que é trabalho? O homem, né, na sua história, a história da humanidade, ele entra em contato com a natureza, certo? Esse contato com a natureza é uma condição que o ser humano se modifica. Ele modifica a sua forma de agir, né, de vestir, de pensar, de comer. Ao relacionar com a natureza, o ser humano, então, a transforma e transforma a si próprio. Transforma a natureza,
transforma a si próprio. Nessa condição de transformação de si próprio e da própria natureza, Marx vai usar a expressão trabalho como essa mediação. Então, o que é a ponte entre homem e natureza? O trabalho. Então, o trabalho é a forma de modificar a natureza, modificando o próprio homem. É o que condiciona esse processo. Então, portanto, trabalho é tudo aquilo que está envolvido na relação do homem com a natureza. Pegar uma árvore, transformar ela em um instrumento, pegar, por exemplo, elementos que estão na natureza, né? Elementos que compõem a natureza, e transformá-lo em alguma coisa, modificar a terra para plantar, tudo isso é trabalho. Trabalho envolve, então, uma condição muito mais geral, muito mais ontológica no seu sentido real. Nessa condição, Marx também entendeu o trabalho de maneira alienada. Então, olha a diferença. Trabalho no sentido ontológico, vou até deixar no bate-papo para vocês. Ó. Trabalho ontológico, né? Visto no seu sentido ontológico, é entender a essência do trabalho. É entender o homem que modifica a natureza. Beleza? Isso é trabalho para Marx, a essência diante da natureza. Agora, no pensamento de Marx também tem uma visão sobre trabalho no seu sentido diferente do ontológico, que é o sentido do trabalho alienado. O que é o trabalho alienado? É aquele trabalho baseado na exploração, onde não existe, por exemplo, uma relação direta de ligação entre quem trabalha e o produto do trabalho. Exemplo. Os trabalhadores da construção civil que construíram o prédio onde eu moro, por exemplo, não tem apartamento aqui. Esse trabalho é alienado. Ou seja, o prédio é fruto do trabalho deles, do seu trabalho físico, material, da sua força motora, mas eles não têm direito e acesso a esse trabalho. É aí que vem uma questão bem política no Marx, a noção de exploração do trabalho. Então, o trabalho nas sociedades de classes, é baseado nessa exploração. Se você pega, por exemplo, na antiguidade, os escravos não tinham os direitos e privilégios que tinham os seus donos, por exemplo, os patrícios, né? Ou os eupátridas na Grécia, os patrícios em Roma e eupátridas no mundo grego. Os servos não tinham o mesmo direito que tinha, por exemplo, os senhores feudais ou o clero na Idade Média, o proletário no capitalismo. Quer dizer, a história da humanidade é uma história, então, dessa sucessão de formas de exploração do trabalho. E essa exploração do trabalho não gera uma sociedade harmônica. A exploração do trabalho vai gerar uma luta entre as classes sociais antagônicas, um conflito profundo, né, bastante complexo, entre as classes sociais. Marx, então, vai chamar de trabalho ontológico, esse trabalho vinculado a essa essência, e o trabalho alienado baseado na exploração. E, conceptivamente, vai gerar o que a gente vai chamar de luta de classes, que para Marx é o motor da história. Por que motor da história? Porque se você pegar na história da humanidade, todas as grandes civilizações terminaram como? Com harmonia. Roma chegou e assinou um decreto, não, então hoje nós queremos acabar com Roma, porque simplesmente não existe mais Roma. Vamos entregar nossas terras. Não, a história da humanidade é a história do conflito, da luta incessante entre classes e interesses antagônicos. Por isso que Marx vai concluir de uma maneira bem magistral, é que só podemos entender o trabalho no seu sentido de que ele gera uma condição de produção da riqueza e de alguns grupos ou classes sociais que expropriam a riqueza, que arrancam a riqueza alheia. Portanto, o que Marx, por exemplo, está condicionando? Que, para ele, a história da humanidade é a história da luta de classes. Portanto, nós não podemos entender a realidade de maneira natural. Ou seja, vocês sabem da onde vem essa ideia de sala de aula moderna que vocês têm aí, ó, de sentar em fila, sabe, esse modelo de exército que a gente tem em sala de aula? Isso vem da modernidade. Isso veio, por exemplo, da Revolução Industrial na Prússia, que foram criadas escolas que sentavam em fileira como exércitos de chão de fábrica, para carregar a categoria da disciplinarização. Quem explicou isso muito bem foi Michel Foucault, no livro Vigiar e Punir. Quer dizer, então nós temos uma espécie que tudo é histórico. Por isso essa noção de historicidade. Implica a ideia, galera, de que o capitalismo surgiu numa época, desenvolveu, está desenvolvendo, está em crise e pode acabar. Em algum momento, o capitalismo vai acabar, a gente pode ter certeza. Pode vir um modo de produção pior,
Beleza? Pode vir um modo de produção pior. Ok? Ah, professor, sempre foi assim. Nossa, cara, isso me dói os tímpanos, né? Isso é de moer o fígado, porque, cara, como assim sempre foi assim? Não, as relações são históricas. As violências surgiram em certo momento, a desigualdade surgiu em certo momento, isso não é natural. Não existe natureza que determina relações humanas. Ok? Dúvidas e questionamentos aqui nesse ponto da aula. Xingamento e excomungação. Mais alguma coisa? Certeza? Professor, Sim, sou eu. para Marx, o trabalho ontológico é o ideal e o alienado é só da exploração. Basicamente é isso. Sim, é porque na verdade não é que é o ideal. Ele vai falar assim. Quem está falando comigo? Líbina? Lívia. É o seguinte: o Marx ele compreende o trabalho ontológico, né? No sentido do trabalho, ele faz parte da nossa natureza, ele faz parte da condição do homem, né? O ser humano ele vive e necessita trabalhar. A gente, diferente dos animais, Líbina, e diferente, por exemplo, aí sei lá, da natureza das plantas e tal, a gente não encontra na natureza, determinada por ela, nossas condições de sobrevivência. Nós, seres humanos, precisamos modificar a natureza, relacionar com ela. Então, isso, ele entende o trabalho como uma espécie de essência do homem, entende? Uma condição que é baseada em todos os seres humanos. A gente vai trabalhar sempre, o ser humano precisa trabalhar. Só que não é trabalhar nesse sentido como a gente vê hoje, nesse trabalho esgotante, degradante, desumanizante. Ok? Líbana Rafael. Professor, Ok. Diga, Júlia. esse negócio de trabalho ontológico, se eu fosse colocar tipo, numa visão histórica aqui do Brasil mesmo, tipo, o trabalho dos indígenas podia ser um trabalho ontológico? Tipo, Ah, sim. Os trabalhos de sociedades tribais, né? Vamos pensar em outros momentos. Eu nem sei se hoje, né? Necessariamente as tribos estão relacionadas a isso. Tem muita tribo que já está vinculada à exploração do trabalho, né? Mas sim, que é um trabalho voltado para a sobrevivência, um trabalho repartido através de um produto, né? Você não nota uma sociedade baseada em desigualdade ou estrutura de dominação. Evidentemente que você tem ali composições hierárquicas, né? Quem manda, quem obedece, mas é um trabalho não exploratório, entende? Então, é nesse sentido, sim, a gente poderia trazer para a realidade brasileira nesse caso. Mas não significa que Marx defenda que o ser humano tem que ir para a tribo, né, gente? Marx não tem nada a ver, o comunismo, o marxismo, ou né, o socialismo não tem nada a ver com ser avesso à tecnologia, mas é fazer a tecnologia acessar a humanidade, né? Você quer ver um exemplo, Júlio? Você acha que a vacina contra a Covid-19 vai chegar primeiro na África? eu acho que não. Então, você acha que vai chegar para os indígenas, para a população de favela primeiro? Vai não, né? Pode ter certeza. Não. Quando eles publicarem a vacina e falar assim, agora ela é pública, a maioria dos ricos do mundo já tenham tomado ela, já tenham acesso a ela, já tem garantido o seu direito de acesso. Inclusive, você pode falar que ela é para todo mundo, mas ela é R$ 1.000 a dose. E aí? Sacou? É isso que Marx está querendo nos dizer, né? Bem, continuemos aqui. Compreendeu? Trabalho, historicidade e luta de classes, o motor da história é a luta de classes. Vamos lá. Se você for ler Marx alguma vez na vida, querer começar por alguma leitura, a indicação que eu te dou é que comece pela obra mais famosa do Marx. Marx escreveu o Manifesto Comunista, foi um texto para os trabalhadores de Londres, né, juntamente com Hegel, né, baseado numa espécie de tentativa de apresentar o que era a palavra comunismo, né, para os trabalhadores. Então foi um texto mais simples. E essa edição que eu tenho aqui, ela é bem pequena. Você tem uma edição que você tem o manifesto, texto original, né, e depois os prefácios, que é 90% do livro, só prefácios de outros autores clássicos. Então, você tem alguns prefácios do Marx, aí você tem do Antônio Labriola, do Jean Jaurès, aí você tem, por exemplo, textos, né, do Trotsky, do Lasky, enfim, de outros autores marxistas clássicos, né, do Lucien Martin, enfim, de outros autores que falaram sobre o manifesto. Mas o manifesto mesmo é pequenininho. E olha como é que ele começa a sua parte 1 do manifesto. Olha só. Diz assim, ó.
A história de todas as sociedades até hoje existentes é a história da luta de classes. Homem livre e escravo, patrício e plebeu, senhor feudal e servo, mestre de corporação, companheiro. Em resumo, opressores e oprimidos em constante oposição têm vivido uma guerra ininterrupta, ora franca, ora disfarçada. Uma guerra que terminou ou por uma transformação revolucionária de toda a sociedade, ou pela destruição das duas classes em conflito. Quer dizer, a história da humanidade é a história da luta de classes. Dialética, ou Líbera, é um conceito usado desde a antiguidade por Heráclito, né, por Parmênides e tal, e até depois pelo Hegel, que tem a ver com a maneira pela qual a realidade é compreendida. A realidade, ela não é harmônica, ela é contraditória, ela é dialética. É um conflito incessante, beleza? Entre ideias antagônicas, entre realidades antagônicas. Basicamente, o mundo não é aquela harmonia que queria os positivistas, que nós caminhamos rumo a uma evolução. Mas a sociedade é pautada, antes de tudo, pelo conflito, pelas relações de conflito entre as classes sociais no mundo. Beleza? Tranquilão? Posso continuar, mostrar esse outro tópico para vocês? Que é a nossa última parte. Senhores, muita atenção nos conceitos. Muita atenção nos conceitos, de verdade. Infraestrutura e superestrutura. Para Marx, infraestrutura de uma sociedade é a base material dela. Vamos imaginar esse prédio aqui no qual estou vivendo aqui, né? Ele é feito de concreto, trabalhadores que produziram ele. Precisou de trabalho, matéria-prima, né? Tecnologia, um conjunto de coisas para construir o prédio. Mas hoje o prédio tem uma existência jurídica, ou seja, ele tem uma existência superestrutural. Entende? Um número, uma relação predial, um documento que se paga todo ano, um IPTU, compreende? Uma relação que é abstrata, uma concreta e outra abstrata. Você não é um ser humano concreto em relações de pensamento e vida, mas você não também tem um número de CPF, que é um número abstrato, para representar você? É mais ou menos assim. Vamos entender a realidade nesses pontos. Infraestrutura social é o modo de produção. O que é o modo de produção? Tudo que envolve o trabalho humano, a tecnologia aplicada, a forma como os seres humanos se interrelacionam. O modo de produção, ele é formado pelas relações de produção. Vamos lá. Esse celular aqui, ó, para ele chegar na minha mão, eu precisei trabalhar, ter dinheiro e comprar ele, né? Ele precisou ser produzido numa fábrica, os trabalhadores lá receberam salário para produzir o celular, ele foi vendido pela empresa e está aqui hoje na minha mão. Então, uma relação complexa entre a natureza até chegar em mim. O que foi empregado para chegar até aqui agora, né? Primeiro, eu tive que trabalhar, relações de produção. Ter dinheiro, comprar o celular, relações de produção, comércio. Mas eu precisei também de força produtiva. O que é isso? Para esse celular estar na minha mão ou qualquer mercadoria, você precisou de alguém, galera, que dispendiou força de trabalho. Pode ser intelectual, como pode ser física motora. Ou seja, capacidade de produção. Eu, João Gabriel, faço parte da força de trabalho do Colégio Planeta. Todos os trabalhadores que ele trabalha fazem parte da força de trabalho. Os meios de produção é tudo que envolve a produção da riqueza, o lugar, né, as cadeiras, a tecnologia, tudo que envolve o colégio. Vamos imaginar uma fábrica, as instalações prediais, a infraestrutura que o prédio possui, né? Energia, transporte, comunicação, máquina, ferramenta, tudo isso é o meio de produção. Fala para mim, seja rápido no bate-papo. Qual é a classe que detém os meios de produção no capitalismo? Isso, burguesia. Classe que detém os meios de produção no capitalismo? Burguesia. Responder aqui no privado. Beleza. Classe que detém os meios de produção na Idade Média, no feudalismo. Qual é a classe que é dona dos meios de produção? Que é dona da terra, do lugar e tal? Isso, a igreja, os senhores feudais. Perfeito, cara. Vamos pegar agora a força de trabalho. Na Idade Média, qual é a força de trabalho, meninos? De quem é a força de trabalho? Camponês, beleza, o servo. No capitalismo, trabalhadores, de modo geral, proletário, né? Proletário é o trabalhador, gente, que produz riqueza material física. Por exemplo, esse prédio foi feito de proletários, porque ele produziu material físico. Eu, professor, não sou proletário. Eu sou intelectual. Meu trabalho ele é imaterial. É diferente. Beleza? Nós veremos na próxima aula com a teoria das classes. Fechou? Então, as relações concretas são a base do modo de produção. E o que é a superestrutura?
Superestrutura, galera, em todo modo de produção são as condições jurídicas, a cultura, os elementos artísticos, meio de comunicação, religião, formas de pensamento. O capitalismo não tem a forma burguesa de pensar? Superestrutura. Não tem as leis, a Constituição, os princípios, as normas morais? Superestrutura. Mas se muda a infraestrutura, muda a superestrutura? Sim. Quando muda a economia, muda a política, não muda as leis? Quando muda o modo de produção, não vai mudar a superestrutura? Olha a Revolução Francesa. Você tinha uma sociedade burguesa, beleza? Que tinha superestrutura feudal. Mudou, Revolução Francesa, muda a sociedade francesa, muda os valores. Dúvidas e questões? Faltam aí 2 minutos. Lembrando, senhores, lista já foi enviada para a escola. Estudem, leiam bastante o texto, tá bom? E terça-feira, 4 da tarde, é o nosso plantão. Alunos que tiverem dúvida em relação ao Marx aqui, podem, terça-feira que vem, vir no plantão e chamar a gente. Valeu, senhores? Um grande beijo para todo mundo, um excelente resto de semana, bons estudos e se cuidem, tá bom? Abraços. Tchau, obrigado. Falou, valeu. Aula de doutrinação marxista, comunista. Que horror. Obrigado, Júlia. Para você também. Boa semana.